Opa, então, eu acho que a ideia desse vídeo aqui é bem simples, é falar sobre a importância do inglês. Tudo que eu conquistei hoje eu não teria conquistado se eu não tivesse aprendido inglês lá atrás. Eu diria que, na verdade, o inglês foi mais importante para mim do que o próprio diploma do ensino médio ou algo assim. O inglês, ele abre uma barreira de conhecimento que muitas vezes não consegue ser ultrapassada se você só souber o português. Muita informação na internet está apenas em inglês. E tudo bem, você pode até tentar traduzir todas as páginas, todas as coisas, mas não tem a mesma imersão. Quando você vai num subreddit gringo e consegue ler tudo que todo mundo está falando e consegue entender as coisas, é muito diferente de você traduzir o Reddit inteiro. Você não tem a mesma experiência. A mesma coisa eu diria com filmes, entendeu? Cara, você pode achar que os filmes são bons, mas eles ficam muito melhores quando você assiste eles em inglês, com a trilha sonora intacta, com as frases sem serem alteradas, entendeu? Com o contexto do filme em inglês ele fica muito melhor. Eu diria até, cara, que hoje em dia eu não consigo assistir nada dublado no Brasil, porque todo filme que eu assisto dublado parece que é uma comédia. Eu acho que só os únicos filmes que eu consigo assistir dublados são filmes que são comédias, porque se eu assisto um filme de terror dublado, pra mim ele também vira uma comédia. E quando você começa a interagir mais com gringos, começa a participar mais de comunidades que falam inglês, você começa a perceber como que o Brasil, ele é fora da realidade de países desenvolvidos. Você começa a perceber os salários das pessoas que trabalham para fora, você percebe que eles são muito desconexos aqui da realidade do Brasil. Enquanto se você sabe só português, às vezes você fica preso aqui muito à realidade do Brasil e esquece que hoje a gente vive num mundo globalizado. Então já é uma realidade há alguns anos, né? Você consegue trabalhar do Brasil remotamente e ganhar em dólar. E foi uma coisa que eu só comecei a descobrir, a ter mais contato, porque eu sabia inglês, porque eu começava a interagir com editores gringos, eu começava a ver quanto que as pessoas cobravam, eu começava a ver o estilo de vida americano, assim. E eu percebia a diferença, né, a distância que ele tem do estilo de vida aqui do Brasil. Então, eu já contei algumas vezes aqui no canal, né, como que eu aprendi inglês. Eu faço inglês desde muito cedo, eu fazia inglês desde os meus 12, 13 anos de idade, numa escola de inglês. Mas o que realmente me tornou fluente em inglês e melhorou muito o jeito que eu pronuncio as palavras e como eu entendo as pessoas foi justamente conversar com pessoas de outros países. E o fato de eu ter trabalhado para um chefe que nem o Skidzy o Skidzy sempre foi muito aberto a entrar em call. Ele gosta muito de entrar em call, né? Então eu sempre ia em call com ele, a gente sempre ficava conversando durante horas e horas, às vezes até em assuntos não relacionados ao trabalho. Às vezes ele citava alguns memes gringos que eu não conhecia e eu ficava mais por dentro. Outra coisa muito importante, como você como editor, você ter noção de memes dos Estados Unidos, né? Memes internacionais. Porque às vezes a gente fica muito fechado aqui aos memes brasileiros. Por exemplo, eu conheço vários e vários memes aqui do Brasil, mas eu conheço poucos memes estrangeiros. E os memes estrangeiros eu comecei a conhecer mais conforme eu fui assistindo vídeos gringos onde tinham esses memes. Eu comecei a entrar em subreddit gringo que também postavam esses memes, né? Você tem que ficar por dentro dessa cultura, porque se você ficar muito fechado aos efeitos sonoros aqui do Brasil, às músicas aqui do Brasil, a tudo aqui do Brasil, você não vai trazer um nível de qualidade que um gringo quer nos vídeos dele, ou um nível de humor, entendeu? O humor aqui brasileiro é um pouquinho diferente do humor americano, então você tem que ter um pouco dessa noção quando estiver editando um vídeo. E o inglês vai abrindo essas portas, né? Cara, a maioria dos youtubers, criadores de conteúdo no geral que eu sigo hoje em dia são gringos, né? Eu acho que os caras que eu mais sigo são o Baldi and Bankrupt, o Chiei, o Gifigas e... Bom, tem alguns outros aí que eu não vou lembrar o nome, mas esses são os principais. São os caras que eu mais sigo e todos os vídeos deles são em inglês. O bom do Chiei é que os vídeos deles são bem longos e são todos legendados em inglês e ele também fala inglês, então é bem legal de acompanhar. Filmes também, praticamente todos eu assisto só em inglês agora, com legendas, ou às vezes até sem legendas, dependendo do filme. Tem alguns filmes que ainda me desafiam bastante, por exemplo, A Bruxa é um filme onde eles falam um inglês mais antigo e muito mais difícil de entender do que o inglês atual, então é um filme que eu gosto sempre de assistir e reassistir, porque eles falam inglês de uma maneira muito diferente de como é falado aqui atualmente. Então eu acho legal. Mas a maioria dos filmes que falam inglês normal, eu já consigo entender mesmo sem legenda em inglês. Mas realmente, inglês é aquela língua que você aprende ela e ela abre portas para culturas que talvez você nunca tenha explorado, né? Eu acho que quem sabe só português fica muito preso aos noticiários daqui, aos criadores de conteúdo daqui, a como a informação circula aqui no Brasil, né? E normalmente quando você aprende inglês, você começa a ver as informações vindo direto da fonte, porque muitas das coisas acontecem nos Estados Unidos, são espalhadas por lá em inglês e depois elas vêm aqui para o Brasil, né? Então, quando você sabe inglês, você fica mais por dentro das coisas em quase, eu diria em tempo real, sabe? Até em questão de memes.
muito meme que surgiu nos Estados Unidos, às vezes vem aqui pro Brasil meio abrasileirado, sabe? Tipo, por exemplo, aquele meme de Roblox lá, o 6ix7ine. Tipo, ele surgiu nos Estados Unidos e ele veio aqui pro Brasil depois de alguns meses, entendeu? Todo esse negócio de brain rot também, tipo, começou lá nos Estados Unidos, depois foi começar a vir aqui pro Brasil. Então, quando você sabe inglês, você fica mais por dentro das trends que estão rolando em tempo real no mundo inteiro. Isso é muito importante para um editor, porque às vezes tem coisas, timing de piada, sabe? Não é legal você usar um meme que era engraçado há 10 anos atrás, entendeu? É legal você usar memes atuais nos vídeos, é legal você usar efeitos sonoros atuais. O que é engraçado hoje em dia, entendeu? E dá pra você treinar o seu algoritmo pra mostrar coisas pra você de outro país. Por exemplo, no meu Instagram, se eu começar a consumir muito conteúdo em inglês, ele vai começar a entender que eu sei inglês e vai começar a recomendar mais coisas em inglês. E quanto mais coisa em inglês você consome, mais fundo na bolha de memes em inglês você fica, né? De tudo em inglês. Uma boa rede social também para fazer isso, né? Para você ficar mais inteirado no mundo inteiro, assim, é o próprio Reddit, entendeu? Tem vários subreddits de qualquer coisa que você quiser. Tem um subreddit e provavelmente em inglês disso, né? Às vezes é difícil achar alguns subreddits brasileiros. Por exemplo, o subreddit de edição de vídeo brasileiro, ele é quase morto. Enquanto o subreddit de edição gringo, ele é, tipo, bem movimentado. Então, quando você sabe inglês, você consegue ficar mais por dentro de comunidades mais ativas, porque é só você ver o número de usuários, né? O número de usuários no Reddit dos Estados Unidos é muito maior do que aqui no Brasil. Não só para isso, né? Não digo só para memes ou para notícias, etc., mas também para negócios. A maioria dos negócios eles surgem nos Estados Unidos e vêm para cá. Na verdade, a maioria muitos negócios aqui no Brasil que deram certo foram assim, né? São cópias de negócios estrangeiros. Então, quando você sabe inglês, você fica mais por dentro do que está acontecendo nos outros países, né? Como que a galera está produzindo conteúdo nos Estados Unidos? Qual tipo de produto eles estão lançando? Né? Qual é o modelo de negócio que está dando mais certo lá na gringa? São provavelmente todos os negócios que dá para você adaptar aqui para o Brasil. Inclusive eu mesmo. Tem outros editores gringos que produzem conteúdo que nem eu produzo aqui. Falando de edição para gringos, entendeu? São gringos que falam de edição para gringos. Eu vi muitos dos canais dessas pessoas e comecei a trazer um pouco para o Brasil isso, né? Eu sou praticamente um dos únicos criadores de conteúdo aqui do YouTube que fala sobre edição de vídeos para gringos, se não o único com realmente um resultado verdadeiro e que dedicou a carreira inteira para ser internacional, né? A minha carreira inteira é internacional. Eu praticamente tenho 2-3% da minha carreira que foi no Brasil, mas de resto, 100% internacional. E você não vê outras pessoas aqui na internet criando conteúdo que nem eu crio, falando das coisas que eu falo, porque não é um mercado muito explorado aqui no Brasil. E se eu não soubesse inglês, eu nunca teria descoberto esse mercado, porque como não tem ninguém no Brasil falando sobre edição de vídeos para gringos, como que eu ia descobrir isso do nada? Só se eu soubesse inglês e tivesse contato com editores gringos. E foi justamente o que eu fiz. Às vezes, quando você só sabe o português, você fica fechado a modelos de negócio aqui do Brasil que já são desatualizados ou coisas que já não dão mais tão certo assim. Então você cai nessa de PLR, dropshipping, venda como afiliados, coisas que já são bem manjadas no cenário internacional, mas que aqui no Brasil ainda tem pessoas cavando esse buraco, entendeu? Ainda tem pessoas tentando vender essa ideia, essa promessa. Enquanto mercados como o meu, de edição de vídeos para gringo, não é explorado, justamente porque nós não temos criadores de conteúdo disso no Brasil.